Olá pessoal, já estou por aqui aguardando vocês chegarem. Espero que tudo corra bem. Olá Ilse, muito bem-vinda. Saulo, hoje eu estou num outro lugar, ok? Hoje eu vou fazer uma live ao vivo aqui da cidade de Ribeirão Preto. Estou aqui na casa da minha sogra e eu espero que a internet aqui funcione e a gente consiga ter um bom momento. Vamos aguardando aí o pessoal chegar. Boa noite, Ilse. Boa noite, Saulo. Espero que esteja tudo bem com vocês. Olá, Sônia. Sônia Churco, bem-vinda. Sem musiquinha, né? Vamos aguardando a turma. Boa noite, Sônia. Se o Zé estiver com você aí, dê uma boa noite para ele também. Um abraço para ele. Assim como para o Saulo. Olá, Ariane, bem-vinda. Que bom, Ilse. Que bom que está tudo bem por aí. Fala, Serginho. Beleza, cara? Bem-vindo, brother. Oi, Valéria. Senti tua falta, hein, Valéria? Ontem, hein? Você não estava por aqui, né? Olá, Luziara, bem-vinda. E aí, Luziara, como está a Luísa? Preciso escrever para ela hoje ainda, não escrevi. Vai enviando aí o convite para outros amigos de vocês. Através desse aviãozinho que tem aí embaixo, você abre os seus contatos no Instagram e você pode enviar o convite para participarem da live, ok? Olá, Arnaldo. E aí, como é que você está? Melhorou? Que Jesus abençoe você, traga um acelerar de cura sobre a sua vida, em nome de Jesus. Seus rins fiquem 100% bons. Toda pedra se desfaça em nome de Jesus. Todo e qualquer medicamento sendo administrado, promova a cura de Deus na sua vida, Arnaldo, em nome de Jesus. Oh, que bom, Luziara, em nome de Jesus. Que o poder de Deus seja adensado em cura sobre a vida da Luísa, em nome de Jesus. 100% da inflamação no nervo óptico dela seja desfeita em nome de Jesus. Que haja 100% de cura sobre a vida dela, em nome de Jesus. Olá, Ian, bem-vindo. Olá, olá, Thiago. Seja bem-vindo aqui na nossa live. Você que entrou e que talvez esteja aí estranhando um pouco, eu não estou hoje em Valinhos, eu estou aqui em Ribeirão Preto. Eu quebrei hoje por completo essa história de isolamento. Vim ver meus sogros, minha mãe. Mas é bom demais poder estar aqui com vocês. Graças a Deus pela tecnologia. Eu espero que ela colabore aqui com a gente. A internet aqui não oscile. Vamos esperar mais um pouquinho, mais algumas pessoas entrarem. Manter aqui o nosso ritmo. Olá, Ruth, tudo bem? Deixa eu dar uma olhada aqui no horário que nós estamos, 6:02. Dá tempo ainda de ficar mais uns 3 minutinhos aqui saudando vocês. Veja aí no fixado aí que hoje nós vamos dar uma olhada rapidamente em 2 capítulos de Atos, capítulo 21 e capítulo 22. Eu espero que você esteja lendo todos os capítulos, né? Porque eu não consigo ler todo o conteúdo aqui para vocês, né? Então eu espero que as minhas palavras ajudem você a ter um trilho, né, para a leitura e você depois possa ler e aprofundar mais, ok?
O pessoal do Estufa chegando aí, bem-vindos. Ah, obrigado, Ilse. Vou dar um abraço nela. Amanhã eu vou estar com ela, darei um abraço nela, ok? Olá, Ruth. Samuel já tá por aí ou não? Tá chegando. Hoje eu tô sem meu tripé, então eu tenho que segurar o celular na mão, fica meio tremido, né, a minha imagem, ok? Mas, Beatriz Franco, deu ar da graça, que honra, muito obrigado por sua presença, bem-vinda. E aí, essa semana eu senti falta da Angélica aqui com a gente, vários dias, acho que ela não entrou nem um dia. O Ellerson esteve aqui alguns dias com a gente, né? Espero que ele consiga vir hoje também. Olá, Antônia, bem-vinda. Muito bom ter você aqui com a gente. Oi, Sônia, que legal que você chegou. Brenda, tudo bom, Brenda? Muito bom, viu, ter você com a gente aqui, Brenda, acompanhando aí. Muito legal. Fala, Toninho, beleza, meu querido? Bem-vindo. Ok, Ruth, que Deus traga o Samuel sob a proteção dele. Olá, Domingas, bem-vinda. O Reise vai fazer uma live, eu não sei se vão ser todos os dias ou não, mas às 19 horas, ok? Depois da nossa live aqui de adoração, um tempo de adoração. Então, vai ser bem legal, né? Fica ligado aí para você poder participar também com ele, né? Se der, vai ser muito gostoso adorar juntos. Experimentarmos a presença de Deus. Se você não o segue, procura aí Reise e começa a segui-lo aí no Instagram que você vai participar com ele, ok? Desse tempo, dessa live de adoração, adorando, tempo de adoração juntos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ok, nós vamos começar então. Como eu falei, nós vamos... Olá, Andréia, bem-vinda. Bem-vinda. Hélida, chegando agora também com a gente aí. Desperta Débora Nacional. Bem-vinda, querida. Quem não segue o Reise no Instagram, digita assim, ó, @Reise. Olá, Oswaldo. Digita assim, ó, @Reise, que vai aparecer para você. Você digita lá na lupazinha, @Reise, que vai aparecer a conta dele para você. Você começa a segui-lo. Logo depois da nossa live aqui, às 19 horas, ele vai ter uma live de adoração. Vai ser um tempo muito legal com ele também. Muito bem, vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 21 e o capítulo 22, ok? Do livro de Atos. Porque é uma unidade, então fica ruim se a gente separar os dois. Eu vou fazer um comentário geral. Eu quero desafiar você, se você não tem feito isso, se você não tem lido os capítulos anteriormente, a me ouvir, que logo depois que eu compartilhar com você, logo depois que terminar a live, tira um tempinho para você ler o capítulo que eu comentei, ok? No caso aqui o capítulo 21, capítulo 22. Olá, Eloá, bem-vinda, tudo bem?
Muito bom estar aqui com você. Atos capítulo 21, então, nós vamos continuar. Eu quero destacar algumas coisas dentro do capítulo 21 e 22, tá certo? Paulo, ele está com a equipe dele viajando, indo na direção de Jerusalém, ele determinou no seu espírito, diz pra gente o livro de Atos, alguns capítulos atrás, que ele deveria ir para Jerusalém, e ele está fazendo essa viagem, então, na direção de Jerusalém. Uma das coisas que eu quero destacar, presente no capítulo 21, para a gente, é a importância de nós sermos um povo que vive em comunhão uns com os outros, ok? Desculpa, aquilo que Jesus está fazendo na nossa vida, ele não está fazendo apenas na nossa vida como indivíduos, ele está fazendo na vida de cada um de nós como pessoas que fazem parte do seu povo. É muito interessante a gente ver isso ao longo de todo o livro de Atos dos Apóstolos. A gente vai vendo essa ênfase que na vida da comunidade, de pessoas que se convertem em pessoas que são unidas então num único povo, que é expresso em comunidades locais, ok? Em grupos locais de discípulos de Jesus, que são as igrejas locais, né, que nós chamamos hoje. O capítulo 21, ele demonstra bastante isso pra gente. É muito gostoso a gente perceber isso, ok? Eu não sei quantos aqui tiveram já a oportunidade de estar em muitos outros lugares, mas como eu, por causa do meu ministério, por causa do meu trabalho, eu viajo bastante, eu estou em lugares diferentes, eu vou pregar, é muito gostoso a gente ver isso. Em todos os lugares que eu vou no Brasil, de norte a sul, eu tenho irmãos em Cristo, eu tenho pessoas que me recebem, eu tenho pessoas com as quais eu posso ter relacionamento, eu posso ter comunhão, intimidade. Eu às vezes não as conheço profundamente, mas nós somos irmãos em Cristo, então eles imediatamente têm uma conexão entre nós. Mas isso não acontece apenas aqui no Brasil. Quando eu vou para fora também, quando eu viajo para outros países, é a mesma experiência que eu tenho com outros cristãos, ok? Eu já participei de vários encontros internacionais que envolvem a igreja global, a igreja mundial, pessoas de várias partes diferentes do mundo, e embora a gente fale línguas diferentes, embora às vezes até a gente nem consiga se comunicar claramente de forma racional, né, intelectual, aonde um fala e o outro fala e ambos se entendem, existe uma comunicação de espírito, existe uma afinidade no espírito da gente com outras pessoas que são cristãos. Vocês já sentiram isso? É como você encontra uma pessoa pela primeira vez na sua vida e ele é um cristão, e é como se você conhecesse aquela pessoa já há muito tempo, como se você conhecesse aquela pessoa há muitos anos. Isso é muito, muito interessante. Isso é assim por causa dessa realidade de que nós temos o mesmo Espírito, nós temos o mesmo Pai, nós fazemos parte de uma mesma família de fé. E a gente vê isso presente aqui no capítulo 21, descrito para a gente por Lucas enquanto Paulo vai viajando. Olha só, deixa-me destacar algumas coisas que mostram isso, alguns versículos que mostram isso pra gente. O texto 21:4 diz assim: havendo encontrado os discípulos locais na cidade lá de Tiro, onde eles chegaram, havendo encontrado os discípulos locais, ficamos com eles 7 dias, e eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não seguisse para Jerusalém. Veja, eles chegaram em Tiro, eles encontraram os discípulos locais e eles ficaram com eles ficaram hospedados com eles durante 7 dias. No verso 5 continua: todavia, quando se encerrou o nosso tempo naquele local, partimos e demos continuidade à nossa viagem. Todos os discípulos com suas esposas e filhos nos acompanharam até fora da cidade, e ali na praia ajoelhamos e oramos. Então o apóstolo Paulo foi seguir viagem, né, com a sua equipe, e todos os discípulos de Tiro foram com eles para a praia com suas esposas e filhos, e eles oraram juntos ali se despedindo. Que legal, Brenda. Eu também sinto que eu já te conheço, mesmo nunca tendo te encontrado, ok? Eu sinto que eu conheço você há muito tempo também. É isso que eu estou falando, é muito gostoso a gente perceber isso, né? Veja, aí o texto nos diz que eles vão para outra cidade, eles chegam em Ptolemaida,
E aí diz assim o texto: e depois de saudar a todos os irmãos, passamos o dia com eles. Então eles chegam em outra cidade e eles têm ali irmãos, ok? Irmãos, irmãos de fé. Quando nós nos convertemos, quando nós passamos a fazer parte da família de Deus, da Igreja de Jesus, nós nos tornamos irmãos, partes de uma mesma família. Então eles chegam ali e eles se encontram com os irmãos. Aí o texto diz no verso 8: partindo no dia seguinte fomos para Cesareia. Ali chegando fomos recebidos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Lembra? Lá no capítulo 6 de Atos, quando os apóstolos orientam a igreja de Jerusalém a escolherem 7 homens cheios do Espírito Santo de Deus. Filipe é um desses homens escolhidos. Depois, quando a igreja é perseguida, é espalhada, Filipe vai lá para a cidade de Samaria, né, na região de Samaria. Ele prega o evangelho naquela região ali. Depois ele vai e compartilha o evangelho com aquele eunuco, e ele é arrebatado, e ele vai até Cesareia, e ele passa a morar em Cesareia. Quando Paulo chega com a sua equipe, ele é recebido na casa de Filipe. Filipe tem, diz o texto aqui, que ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Então Filipe era um homem de Deus, que tinha uma família que era consagrada a Deus, comprometidas com o Senhor, dependentes de Deus. Isso é fantástico, ok? E aí diz que ali, enquanto eles estavam na casa de Filipe, Ágabo, que é alguém que também já apareceu, ele aparece lá em Atos capítulo 13, né? Capítulo 11, tá certo? Quando ele vai para Jerusalém, de Jerusalém, melhor dizendo, para Antioquia, e ele prevê a questão da fome que ia... esse mesmo Ágabo, ele vai da Judéia até Cesareia, porque ele quer se encontrar com o apóstolo Paulo, porque ele tem uma palavra para trazer para o apóstolo Paulo, ok? Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui no capítulo 21 para a gente. Ele mostra para a gente o privilégio que nós temos de, como cristãos, como seguidores de Jesus, como pessoas que entregam a sua vida para Jesus, se tornarem parte de uma grande comunidade, parte do povo de Deus, da igreja de Deus, e nós temos irmãos em todos os lugares, em lugares diferentes, aonde quer que você chegue. Se você é um seguidor de Jesus, você vai ter pessoas que são seguidores de Jesus ali também, com as quais você pode se relacionar com eles, você pode ser acolhido por eles, ok? E você também tem o privilégio de fazer isso, você também tem o privilégio de acolher outros irmãos em Cristo quando eles vêm, eles estão onde você vive, onde você está. Isso é um grande privilégio para nós. A igreja não é meramente uma instituição, ok? Na verdade, a igreja não é uma instituição. Em termos sociais, ela é uma instituição, mas em termos bíblicos, a igreja não é uma instituição. A igreja é o povo de Deus, a igreja é uma grande família, e nós devemos nos relacionar uns com os outros como irmãos e que se dedicam em amor, em dedicação, em zelo, em cuidado uns para com os outros. Eu tenho certeza que todos vocês que estão me ouvindo aqui têm experiências que podem compartilhar sobre compartilhar do cuidado com outros irmãos em Cristo, né? De terem sido acolhidos, pessoas que se preocupam com você, pessoas que oram por você, e coisas que você também fez por outras pessoas em Cristo. Então esse é um ponto que eu gostaria de destacar aqui. Outro ponto que eu quero destacar no capítulo 21 para a gente diz respeito ao Espírito Santo mostrar para a igreja, ok, aquilo que estava para acontecer com o apóstolo Paulo. Olha só, o texto nos diz no verso 4, que eu já li, que quando eles chegam em Tiro e eles se reúnem eles se encontram com os discípulos locais e eles ficam com eles, o texto fala assim: e eles pelo Espírito recomendavam a Paulo que não seguisse para Jerusalém. Por quê? Porque o apóstolo Paulo já tinha falado, lembre-se lá em Atos capítulo 20, ele já tinha falado com os presbíteros de Éfeso que o Espírito Santo assegurava para ele que ele indo para Jerusalém, o que o aguardava eram perseguições e prisões. E aqui, no capítulo 21, verso 4, o Espírito Santo está revelando essa mesma coisa
para os discípulos de Tiro. Ele está mostrando para a igreja de Tiro, para os discípulos de Tiro, aquilo que ele já tinha mostrado para o apóstolo Paulo, confirmando que isso é o que ia acontecer na vida do apóstolo Paulo, okay? Que ele seria preso, que ele iria encontrar dificuldades à medida que ele fosse lá para Jerusalém, e eles amam a Paulo, eles não queriam que Paulo sofresse com isso. E aí quando a gente chega aqui na parte de Cesareia e que Ágapo vem ao encontro de Paulo, Ágapo também recebe essa palavra, ele recebe essa palavra lá na Judéia e ele vai para Cesareia para poder dizer para Paulo que isso vai acontecer com ele. Olha só o verso 11, ele chegou com o propósito de falar conosco e assim que nos encontrou, tomou o cinto de Paulo e, amarrando os seus próprios pés e mãos, profetizou: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem pertence esse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Então Ágapo também anuncia, também mostra, o Espírito Santo mostra através de Ágapo para a igreja o que iria acontecer com o apóstolo Paulo. Mas o que eu quero chamar a atenção para você é o seguinte: quando eles ouvem essa profecia de Ágapo, essa palavra profética, né, de Ágapo, de conhecimento do que ia acontecer com o apóstolo Paulo, o texto nos diz que eles começam a suplicar a Paulo que não subisse para Jerusalém. Mas veja, o apóstolo Paulo já tinha recebido, no capítulo 20, a orientação ou a revelação do Espírito Santo de Deus que isso ia acontecer com ele quando ele chegasse em Jerusalém, que ele seria preso, que ele sofreria, que ele seria entregue nas mãos dos gentios, mas ele tinha a convicção de que o Espírito Santo de Deus estava dirigindo ele para Jerusalém. E aí, no verso 13, o apóstolo Paulo diz assim: por que fazeis isso? Não choreis, pois assim fazendo partis meu coração. Eis que estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então, eu quero compartilhar essa realidade aqui com você, ok? Veja, nem sempre uma palavra de alerta do Espírito Santo de Deus sobre o que vai acontecer na nossa vida significa que é para a gente se desviar da direção que ele deu para nós. Às vezes, o Espírito Santo nos revela o que nós vamos enfrentar para que a gente tenha convicção de que ele está conosco quando nós estivermos enfrentando aquilo que vai acontecer com a gente, ok? Jesus diz que nós vamos sofrer perseguições por causa do seu nome, e quando ele nos revela isso, ele diz: eu revelo isso para que vocês tenham certeza de que eu estou com vocês, de que a minha paz está com vocês, de que a minha alegria é permanente com vocês. Então, esse é um texto muito significativo, porque eu já falei isso algumas vezes aqui, nós fazemos parte de uma cultura onde nós somos marcados pelo hedonismo, por essa busca de prazer e satisfação pessoal. Nós não gostamos de sofrimento, nós não sabemos lidar com sofrimento. Deus não é masoquista, ele não está dizendo para a gente sofrer por sofrer, mas ele nos avisa que por causa do nome de Jesus, pela nossa fidelidade ao nome de Jesus, a nossa fidelidade ao Evangelho, o nosso compromisso com a missão, uma das consequências disso será a perseguição, será o sofrimento, sim, ok? E quando ele nos avisa a respeito disso, não é para que a gente desvie a nossa vida disso, mas é para que a gente tenha a convicção e a coragem necessária que precisamos para enfrentar situações assim, para enfrentar situações de dificuldade na vida da gente. Então, o apóstolo Paulo sabia que isso ia acontecer com ele. O Espírito Santo revelou isso para outras pessoas, para comprovar para Paulo que isso ia acontecer com eles. As pessoas da igreja entenderam que o Espírito Santo estava revelando isso para eles, para que Paulo não fosse passar por isso, mas Paulo entende isso de uma maneira diferente. O apóstolo Paulo entende que esses alertas servem apenas para ele ter mais convicção de que ele tem que estar pronto para enfrentar todas as coisas por causa do Evangelho de Jesus. E quando ele chega em Jerusalém, o verso 17 fala dele chegar em Jerusalém, novamente ele vai se encontrar com os irmãos na igreja de Jerusalém e diz que ele e a sua equipe é recebido com muita alegria, ok? Então uma das coisas que nos conforta, que nos consola no meio da missão, enquanto nós estamos vivendo em missão, é o fato de nós sabermos que nós temos irmãos em Cristo
queridos que vão estar conosco, nos acolhendo, nos animando, se alegrando conosco, ok? Nós vamos ter, por onde quer que for, nós vamos ter a Igreja de Jesus presente, discípulos de Jesus ali que vão estar nos ajudando. Outra coisa que nos fortalece na missão é nós sabermos que o Espírito Santo sabe o que vai acontecer conosco e ele nos alerta sobre isso para nos fortalecer, para que a gente não tenha medo de enfrentar aquilo que está por vir. Então, o apóstolo Paulo chega em Jerusalém e aí o resto do capítulo 21 vai mostrar para a gente que acontece com ele exatamente aquilo que o Espírito Santo havia dito. Os judeus em Jerusalém mais uma vez vão atacar o apóstolo Paulo, mais uma vez vão se opor a ele, mas dessa vez com uma violência muito maior. E aí então no capítulo 22 nós vamos ver o centurião romano tirando Paulo do meio da multidão que o estava espancando, ok? Porque os judeus viram Paulo no templo e acusaram Paulo de ter levado gentios para dentro do templo. Ele não havia feito isso, né? Contaram uma mentira e os judeus foram tomados de ódio, de raiva e começaram a espancar o apóstolo Paulo, e o centurião consegue tirar, os romanos conseguem tirar Paulo do meio da multidão, mas aí o apóstolo Paulo pede para poder falar com o povo, e aí então ele começa a falar em aramaico com os judeus, e aí os judeus dão bastante atenção para o que ele vai falar. E o que Paulo faz? Paulo prega o evangelho, e aqui nesse caso ele prega o evangelho dando um testemunho a respeito de quem ele é. Ele fala a respeito de que ele era um judeu que fora criado aos pés de Gamaliel, que ele era guardador da lei e tudo mais, e que enquanto ele estava indo prender pessoas, discípulos do caminho, discípulos de Jesus, porque ele não acreditava que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo, o próprio Jesus apareceu para ele no caminho, e aí então ele conta da conversão dele, de como esse encontro com Jesus mudou a vida dele. No capítulo 22 eu quero destacar esse momento de encontro do apóstolo Paulo, porque na narrativa do testemunho do apóstolo Paulo aqui, ele faz duas perguntas que são perguntas chaves que nós precisamos fazer em relação à nossa própria vida, ok? Ele diz, eu vou ler para você, ele diz assim, vou ler a partir do verso 6. Entretanto, por volta do meio-dia, 22:6, ok? Entretanto, por volta do meio-dia, enquanto me aproximava de Damasco, de repente uma fulgurante luz vinda do céu reluziu ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que indagava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Diante disso perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que ele me afirmou: eu sou Jesus o Nazareno, a quem persegues. E aqueles homens que me acompanhavam também viram o brilho da luz, mas não compreenderam a voz daquele que falava comigo. Então inquiri: Senhor, que devo fazer? E o Senhor me ordenou: levanta-te levante-te e segue para Damasco, onde te será comunicado tudo o que necessitas fazer. Então, duas perguntas o apóstolo Paulo faz aqui, que são perguntas cruciais para a vida de todo ser humano. São perguntas cruciais para a minha vida e para a sua vida e para a vida de qualquer ser humano. A primeira delas é: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Você já recebeu a revelação de Jesus, de que Ele é o Senhor, Ele é o Rei do reino? Eu sou Jesus. Todo ser humano precisa receber essa revelação de quem Jesus é, porque essa é a revelação que muda a nossa vida, essa é a revelação que muda a nossa história. Eu acredito que se você está aqui me ouvindo, é porque você já recebeu essa revelação de Jesus. Agora, de quem Jesus é. Agora, uma vez que a gente recebeu essa revelação de quem Jesus é, Ele é o Deus eterno que se fez um ser humano, que está vivo, morreu, venceu a morte, ressuscitou e Ele está vivo. Então, a segunda pergunta que nós temos que fazer é: o que tu queres que eu faça, Senhor? Você já fez essa pergunta para Jesus? Se Ele é Senhor e Salvador da sua vida, se você crê que Jesus é o Deus eterno que se fez homem, e você o confessa como Senhor e Salvador da sua vida, você já perguntou para Ele: o que tu queres que eu faça, Senhor? Essas são as duas perguntas que determinam
toda a nossa vida. A existência, o significado, o sentido da existência de cada ser humano está nessas duas perguntas. Saber quem Jesus é e saber o que Ele quer que a gente faça da nossa vida. Que Ele se revele para você de uma maneira nítida, que você tenha uma convicção pessoal de quem Ele é, não apenas porque talvez você tenha aprendido isso na igreja, não apenas porque você cresceu na igreja ouvindo isso, não apenas porque você ouve isso de alguém, mas porque você ouve isso do Espírito Santo de Deus falando a você. Ele confirmando no seu coração, Jesus está vivo, Ele é o Senhor da sua vida, a vida dele lhe é dada. E aí você possa perguntar então para Ele, o que queres que eu faça, Senhor? Que a sua vida, a minha vida, que a nossa agenda de vida não seja determinada por aquilo que a sociedade nos aponta, por aquilo que o mundo nos diz, por aquilo que você conquistou como título, por causa da sua profissão, mas que ela seja determinada pelo destino eterno que Jesus tem para a sua vida. O que queres que eu faça, Senhor? E aí a resposta que o apóstolo Paulo recebe para isso é trazida a ele através de um dos outros discípulos. Nós vimos isso lá em Atos capítulo 9. Ananias vai até Paulo, ora por ele, impõe as mãos sobre ele para que ele volte a ver, para que ele receba o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. E aqui no testemunho de Paulo, Paulo deixa claro que Ananias informa para ele o que é que Jesus queria que ele o fizesse. O verso 14 diz assim: em seguida ele me revelou, falando de Ananias, em seguida ele me revelou, o Deus dos nossos antepassados te escolheu para conheceres sua vontade, veres o justo, ouvires a palavra da sua própria boca, pois será sua testemunha perante todas as pessoas dos sinais que tens visto e ouvido. E agora, o que mais esperas? Levanta-te, seja batizado e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então, o que queres que eu faça, Senhor? A resposta que Ananias dá para Paulo é a resposta do Senhor para você. É a mesma resposta para mim. Jesus diz no livro de Atos, começo do livro de Atos, Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Eu quero dizer para você que quem é Jesus para você? Jesus é o seu Salvador, Jesus é o seu Rei, Jesus é o seu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Se você reconhece isso, então você precisa entender que o que Jesus quer que você faça, o que Jesus quer que eu faça, o que Jesus quer que cada um dos seus seguidores façam, o que Jesus capacita cada um dos filhos e filhas do seu Pai para fazerem através da presença e do poder do Espírito Santo de Deus, é que nós sejamos suas testemunhas, assim como foi o apóstolo Paulo. Mesmo sabendo que nós vamos sofrer oposição, mesmo sabendo que nós vamos sofrer perseguição, mesmo sabendo que muitas vezes nós possamos vir a sofrer por causa do nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus nos dá coragem, nos dá poder para que a gente possa ser testemunhas de Jesus. Ele nos separou para isso desde antes da fundação do mundo. Ele nos enviou o Espírito Santo para nos dar poder, para que através da proclamação da sua palavra nós pudéssemos ver o reino de Deus avançar, sinais e maravilhas pudessem se manifestar através da vida da gente. Aquilo que Deus disse para o apóstolo Paulo é a mesma realidade que ele quer ver presente na minha vida e na sua vida. Quando eu pergunto para ele, o que queres que eu faça, Senhor? Ele vai dizer para mim, você é um vaso escolhido meu, para que você anuncie a todas as pessoas que passem por você quem eu sou, os sinais e as maravilhas do meu reino se manifestem em sua vida e através da sua vida. E é isso que ele quer para cada um de nós. Não importa se você é
é um estudante, se você é dona de casa, se você é um empresário, se você é um médico, não importa qual é a sua profissão, não importa qual é a sua ocupação, não importa se você está numa família onde todos são cristãos ou se só você é cristão, o chamado de Deus é o mesmo para cada um de nós. Nós somos vasos escolhidos por Ele desde antes da fundação do mundo para carregarmos a sua glória e a manifestação do seu amor e poder para a vida de cada pessoa que passar por nós, que passar por nossa existência. Que o Espírito Santo de Deus encha você com o poder dele, assim como ele encheu o apóstolo Paulo, que ele me encha com o poder dele, para que a gente possa fazer exatamente aquilo que o apóstolo Paulo fez através da vida dele. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Isso é o que eu queria compartilhar com você hoje. Por favor, leia todo o capítulo 21, leia todo o capítulo 22 para você ter todo o contexto. O Espírito Santo pode falar mais coisas com você através desses 2 capítulos, ok? Muito obrigado. Eu vi algumas pessoas escrevendo aí que travou, né, e tudo mais. Eu vi aqui que algumas vezes deu algumas seguradas, mas eu espero que você tenha conseguido pegar a maior parte, ok? Lembrando que a live vai ficar guardada aí no nosso feed de notícias, ok? Do Instagram, aqui da igreja. E se eu conseguir salvar aqui, vai estar no meu canal, na plataforma do Reino. Amanhã nós vamos estar de novo juntos aqui às 18 horas, ok? Deus abençoe a sua vida. Foi muito, muito bom estar conosco. Lembrando mais uma vez, hoje às 19 horas, acho que isso já vai ser hoje, dá uma olhadinha aí, 19 horas, no Instagram do Reise, ok? Do meu filho mais velho, o Reise, nós vamos ter uma live lá de adoração que vai estar sendo conduzida por ele. Vai ser um tempo muito bacana da gente estar juntos, ok? Deus abençoe você, beijo no seu coração, até amanhã, um bom descanso para todos vocês.